A Marili antes era completamente diferente do que é agora. Uma pessoa com medo de expor as suas ideias, achando que não tinha competência para ascender a coisas maiores, não conformada com a situação, mas sem fazer algo realmente significativo a respeito. Então, a partir da mentoria, isso mudou muito mesmo. A necessidade já vinha sentindo, né? Há algum tempo só não sabia para que lado eu iria me direcionar. Mas eu já tinha visto alguma coisa da Estefânia no Instagram, né? E num primeiro momento, o que chamou a atenção realmente foi a abordagem, e foi a minha porta de entrada foi essa. Então, foi o convite da minha amiga, foi aí que eu descobri a Estefânia e os professores mágicos, e nunca mais saí, né? Foi um momento muito delicado, porque eu, como todo mundo, né, estava passando por uma situação bem complicada por causa da pandemia. Então, a gente, eu trabalho, eu sou professora da rede municipal, né, de Curitiba. E eu tinha um padrão na prefeitura. Quando veio a pandemia, os contratos, eles foram todos extintos. Então, eu fiquei com só um padrão, né, metade do salário. Não só eu, né, vários professores. Então, isso também, claro, a parte financeira abalada completamente, né? Não tinha dinheiro para pagar, né? Não... E quem financiou esse primeiro curso foi essa minha amiga, a Andrea. Mas aí, quando eu entrei nesse primeiro e vi, né, eu já tinha passado pelo congresso, e vi a dimensão dos professores mágicos, eu fiquei maravilhada. E, claro, né, à medida que o tempo passou um pouquinho, as coisas melhoraram, mas eu mudei mesmo e consegui me organizar a partir da mentoria. E assim, eu vendo, sempre nos cursos a gente vê o depoimento, né, de quem já fez e tal, e tem uma coisa que me chamou a atenção, que não foi só uma pessoa que falou, algumas falaram, Estefânia, os professores mágicos foi um divisor de águas na minha vida. Eu fiquei pensando, puxa, eu estou precisando disso, né, exatamente disso, então eu vou atrás. E não são palavras vazias de forma alguma, realmente eu pude comprovar que a minha vida também é outra a partir dos professores mágicos. A mentoria ela é bem completa, porque além das orientações da Estefânia, e ela vai descortinando possibilidades que a gente não conhece. No meu caso, eu não conhecia, nem sonhava que poderia enveredar pelos caminhos que ela vai colocando para a gente, né? E a partir, então, disso, eu fui me direcionando. Outra coisa muito importante é a interação que a gente faz com as demais pessoas envolvidas, com as outras professoras mágicas do curso, porque a cada ideia que a gente vai tendo, nós vamos colocando em comum, e isso é maravilhoso, e cada um vai aprimorando a partir do que a gente coloca, a gente faz uma reflexão em torno disso, reflete, refaz os caminhos, os nossos projetos. É maravilhoso a gente compartilhar os projetos, né? A partir desse compartilhamento, a gente faz uma remixagem do projeto da colega, a gente pega todas as orientações da Estefânia e as ideias dos outros envolvidos no curso, e isso toma uma dimensão que é impensável, é maravilhoso. Só fazendo mesmo para a gente ter essa dimensão real de tudo que é. A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, ela tem a nível de Brasil, né? E eu fui convidada no início do ano para ser uma das articuladoras da rede do Núcleo Curitiba. Né? Então, a partir, eu acho que março, abril, comecei, né? E é realmente maravilhoso. E isso também só veio a partir de toda essa preparação que eu tive, né? E continuo tendo
com a mentoria, porque não se resume quando a gente fala, vou fazer a mentoria, não se resume naquelas 12 semanas da mentoria, é muito mais, a gente continua. Então, isso vai dando suporte, né, no dia a dia, nos projetos que a gente se lança. Eu acabei de me lançar em mais 2 projetos, agora pela prefeitura. Eles estão dando a possibilidade da gente escrever um projeto para atuar dentro da escola, e se for, pode ser um para cada padrão. Agora eu tenho 2, né? Agora no final do ano passado, no meio do ano passado, eu fui chamada de um outro concurso na prefeitura que eu havia feito, não tinha chamado ainda, eu fui, então agora eu tenho 2 padrões. E a partir disso, então, eu posso mandar nesse projeto agora 2 projetos, e eu escrevi os 2, um sozinha e um outro em conjunto com mais 2 colegas, e estamos, né, nessa, até dia 13 a redação, inscrição final, mas se eu não tivesse feito a mentoria, se eu não tivesse nos professores mágicos, então eu não teria me lançado, porque eu tinha medo, não acreditava em mim. A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa dá suporte para a prefeitura e para quem necessitar, né? E aí, por conta disso, nós estamos preparando as palestras com foco em aprendizagem criativa, e eu sou uma das pessoas que vou dar essas palestras, e são palestras remuneradas, né? Então, já dei algumas, sim, mas remunerada vai ser a primeira. O ano passado, eu não, se me contassem que este ano eu estaria, né, dentro dessa dinâmica, eu não acreditaria. Eu participei de um evento uma colega, professora mágica também, tem isso também, né? O networking é maravilhoso. Uma professora mágica do Rio de Janeiro, ela me convidou para participar de um evento alguns dias atrás, eu participei, e no final do evento eles me convidaram para dar o módulo de um curso para os professores da rede nós chamamos escola, Tanguá, uma cidade chamada Tanguá, que, pelo que eu entendi, é na região metropolitana do Rio. Então, também estamos aí nessa negociação. A partir do momento que nós não nos valorizamos, nós não passamos autoridade na nossa área. E quem é que vai chamar alguém que não inspira autoridade, que não tem, né, excelência, como você falou, na sua área? E eu sempre trabalhei muito, eu sempre estudei muito, eu gosto de estudar. Desde o começo da pandemia, fiz muitos cursos, aproveitando, né, que nós estávamos em trabalho remoto, não que nós estivéssemos trabalhando, porque a gente trabalhou e muito, trabalho remoto não tem horário, né, a gente trabalhava, mas eu fiz vários cursos, e isso me trouxe uma bagagem muito boa, então eu sempre trabalhei muito, mas eu nunca pensei em ser remunerada por isso. Nunca pensei em receber uma remuneração fora da prefeitura, além do meu salário. Não pensei que o meu trabalho valesse. Claro que a gente precisa muito disso, né? Da valorização, do reconhecimento dos nossos alunos, mas a gente precisa de dinheiro para gerir a nossa vida, até mesmo o nosso estudo, até mesmo investimentos, porque quando a gente faz um curso, a gente não está pagando o curso, a gente está fazendo um investimento na nossa vida, na nossa carreira. Mas para a gente poder investir, a gente tem que ser remunerado por isso, bem remunerado. E não à toa, né? Justamente remunerado. Isso não acontece. Mas não acontece ainda, porque nós estamos nesse movimento e a gente vai engrossar essa fila. No começo do ano, e eu ouvi ela falando, eu comentei com a Andréia, falei, Andréia, a Estefânia fala das ideias que nós temos, do nosso, né, da nossa fala diária, do nosso discurso, sabe? Como é que a gente quer isso? Ela falou mais ou menos isso, foi eu que me apaixonei por toda essa dinâmica. E a Marili hoje consegue se posicionar. Claro, ainda estou aprendendo. A partir do momento que a gente achar que sabe tudo, morreu, né? Porque o aprendizado é diário. Mas eu já consigo me posicionar, eu já consigo pensar em planos futuros, porque assim, lá no início da mentoria,
A Stefânia coloca para a gente para fazer planos, né? Quem eu quero ser, o que eu quero estar fazendo, metas que eu quero já ter atingido daqui a 1 ano, 2, 5, nós nos obrigamos a refletir a respeito. E a primeira vez que eu fiz isso, eu fiz porque sempre que me propõe alguma coisa eu faço, mas eu mesma não acreditei. Eu fiz, mas eu quero isso, isso e aquilo. É verdade, eu queria mesmo e continuo querendo, mas eu não achei que eu fosse capaz. Algumas coisas, não tudo, mas algumas coisas ali, se não a maioria, eu não achei que eu fosse capaz. Então, hoje não. Hoje eu sei que eu posso, e tanto que as coisas já estão se concretizando. Mas primeiro eu tive que acreditar, porque se a gente não acredita, não realiza. Então, a primeira parte foi essa, né? É essa a magia. Somos professores mágicos? Sim, somos, a partir dessa chave que a gente consegue e abre essa porta, porque ela está dentro da... A capacidade já está o tempo todo, mas se a gente não acredita, se não tem alguém que nos descortina essas possibilidades, a gente fica ali, como eu era, encolhida, na minha, eu achava que todo mundo podia, eu achava assim, outro dia ainda, né, quando me convidaram para uma determinada atividade, eu conversando, eu falei assim, puxa, tem tantas pessoas que eu acho que são mais capacitadas para isso, e fui convidada, né? E ela disse, não, de forma alguma. Se você não tivesse essa capacidade, se a pessoa não tivesse enxergado isso em você, ela não teria te convidado. Então, às vezes a gente ainda, eu, né, ainda tenho assim umas recaídas, mas a Stefânia puxa a gente de volta, né? E não só a Stefânia, todo mundo, né? Todas as pessoas que estão envolvidas nos professores mágicos são maravilhosas. Uma coisa que eu sempre falo, né, e vivencio na prática, e isso está dentro das metodologias ativas, e mesmo sem nomear, uma das metodologias ativas é o conectivismo. O que é o conectivismo? É exatamente isso, da gente interagir com todos os participantes e aprender com os colegas, né? Então, é o conectivismo. Se a pessoa já tem, né, uma vontade de fazer, é porque já tem alguma coisa lá dentro dela que está impulsionando, né? Já identificou alguma coisa ali que vai ser útil. Mas se a gente não dá o primeiro passo, se a gente não se põe a caminho, os projetos eles morrem. Eu sei porque já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu tenho muitas ideias, às vezes sempre, eu não consigo dormir porque as ideias vêm e daí foi aquela confusão, mas muitas coisas que já vieram, ideias que eu achava assim que eram boas, cursos que eu poderia fazer, deixei morrer na casca. E me arrependo muitíssimo, porque as oportunidades chegam, mas se a gente não agarrar, elas passam. E não pode deixar passar. Não pode. Por mais que tenha dificuldade, eu lá no começo tive bastante dificuldade, porque eu estava com problemas financeiros, problemas de ordem emocional, muito sérios, problemas de saúde, não o meu, mas do meu pai. Foi uma época que eu estava cuidando do meu pai, que estava muito, muito, muito doente, tanto que ele veio a falecer. Então, foi mais isso também, bem lembrado. A mentoria, o suporte dos professores mágicos foi realmente, como a Bruna, uma das nossas colegas, né, da mentoria, falou, lágrimas de fênix, no sentido curativo mesmo, porque eu tive todos esses problemas nesse período. Então, eram motivos, e motivos sérios, que eu poderia não fazer, poderia ter deixado essa oportunidade passar. Mas eu não deixei, eu corri atrás, e é isso que a gente tem que fazer. Se sente que pode, que é possível, que pode, por mais que tenha problema, por mais que tenha problema financeiro, mas se põe a caminho, faz alguma coisa. Porque a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, faz alguma coisa, as coisas vão acontecendo. Então,
não deixar passar a oportunidade. Se eu tivesse deixado passar, hoje eu estaria muito arrependida. E outra coisa, a gente se arrepende muito mais na vida daquilo que a gente deixou de fazer do que aquilo que a gente fez. Sempre. E eu também agradeço muito, porque o fato da gente conversar, da gente resgatar esses acontecimentos, essas memórias, organiza a vida da gente, organiza as ideias, né? Dá um start, assim, porque a gente precisa continuar ou começar. Nossa, maravilhoso, muito bom mesmo.